Boa noite a todos. Só uma dúvida, vocês que estão fazendo, vocês que colocaram no caso Zé Carlos, que botou a notícia aqui. Então, esse período 2020.6, esse que a gente está fazendo 2020.5, não seria. Porque para mim é uma equivalência de semestre, né? Para vocês eu não sei. Peraí, 2020.6 vai ser o 2020.1. Eu acho que só para mim que vai ser, só no meu caso que vai ser diferente. Sim. Mas o período de aulas dele vai ser semelhante a esse? Vai ser 2020.6 vai ser em 6 semanas também? Vai ser mais folgado? Não sei. Isso não foi um e-mail não que está começando a aparecer uns e-mails desse. Inclusive eu recebi, mas não abri. É, eu vi uns comentários desse já, mas eu não abri o e-mail ainda para verificar. Eu acho que comigo vai ser uma exceção no caso, por causa da minha carga horária que é diferenciada. Sei não como é que vai ser. Não. Não, mas deixa eu terminar. Quando eu concluir com vocês, eu entro em contato ou com o Daniel, com a Isabel. Ok, pode deixar. Ok, bom saber que tenho uma equipe a meu favor. Bom, esse encontro de hoje, eu vou só fazer uns comentários finais em relação às sequências e séries e iniciar um pouco de recursão, tá? Eu não sei quem foi que tinha me perguntado quando é que eu ia colocar esse arquivo no cigarro. E eu tinha dito de hoje, mais tardar terça. Sendo que eu vou fazer o seguinte, eu vou botar parcial, tá? Eu sei que eu mexi muita coisa no arquivo
Eu já coloquei também muitos exercícios nele, mas não está completo, tá? Falta a parte de contagem, né, na discriminatória. Mas aí eu acredito que o trabalho para vocês não vai ser da mesma maneira. Acredito que não é para trabalhar pegando enunciados e montando as fórmulas de combinação. Eu acredito, né? Eu dei uma olhada, mas eu acho que eu vou explorar mais isso, a questão das fórmulas, né? Se fosse para implementar e tal as questões, né? Questões dessa natureza, como seria, né? Um processo recursivo. Pois, por hora é isso, tá? Assim, de aviso, né? Eu vou colocar, vou separar hoje as minhas anotações, tá? E colocar para vocês também no cigarro. Deixa eu só fazer uns comentários. Esse aqui a gente já falou, né? Da série geométrica. Teste da integral só fiz comentar. Teste de Taylor, a série de Taylor, ela é muito útil para diversas áreas. Em particular, eu acho que para vocês também é interessante. Apesar de, né, como o cálculo não é pré-requisito, então não dá nem para explorar muita coisa. Tá, então eu só quero falar de alguns testes. Então eu vou comentar um dos testes que a gente comentou no nosso último encontro foi esse teste da comparação. Né? Você tem duas séries, na verdade você tem uma série que você quer saber a convergência dela, aí você toma a outra série que você já tem conhecimento sobre ela. Mas, né, aí no caso, se a série A tem valores menores que a série B, significa que se o B converge, então A também converge, né, a série somatória dos A's. E essa série que tem termos menores, se ela divergir, a série que tem termos maiores também vai divergir. Então a gente fez alguns comentários sobre esse exemplo aqui, né? Um sobre a raiz de k menos 1 meio, tá? Para fazer a comparação desse, né? Você poderia pegar um sobre 2 vezes k ao quadrado, tá? Também é útil, né? Para resolver esse caso daí. Tá, e tem um análogo daquele, né? Que é o teste da comparação dos limites. Você tem duas sequências, sendo que você não precisa saber se os termos são menores ou os termos são maiores, tá? Você simplesmente você coloca aqui faz a fração delas, né? Coloca a expressão do AK sobre a expressão do BK e aplica o limite. Se seu limite for um número, tá? Lembrando que aqui não importa se quem é maior e quem é menor. Tá? O que importa é que fique um sobre o outro. Se esse limite for um número, então ou ambos divergem ou ambos convergem. Né? Então é aquela velha história. Você tem uma série que você quer ver e você pega em uma que você conhece. Tá? Aí aplica aqui o processo. Né? O teste que eu queria comentar, na verdade, é esse, é o teste da razão. Porque é um teste que usa a própria série. Tá? Você pega o termo n mais 1, divide pelo termo de ordem n, e você aplica o limite. Tá? Isso vai dar um número que eu chamei aqui de ρ. Se esse ρ tiver entre 0 e 1 é porque a série converge. Tá? Então ela é um teste interessante porque você não precisa de nenhuma outra série. Você usa a própria série para isso. Tá? Parece o teste de sequências monótonas, né? Para saber se uma sequência é monótona, você divide e vê
se é maior do que um, para saber se é crescente, né? Essa é a ideia. Então, a gente vai fazer só um aqui, um caso desse, tá? O teste da raiz é quando apresenta assim uma potência de K, e você pode extrair a raiz, é a mesma ideia, tá? Você aplica o limite, né? Tira essa potência aqui. E o assunto, pelo menos aqui é a nível de comentários, nessa parte de séries, a série alternada é aquela que fica trocando de sinais, positivo e negativo, tá? Então, só para não confundir muitas coisas na cabeça de vocês, eu vou pegar, sei lá, uma série, sei lá, um sobre K fatorial, tá? Vou pegar essa primeira aqui. A gente vai verificar se essa série, pelo teste da razão, se ela converge ou diverge, tá? Lembrando só as informações, tá? Eu vou fazer isso. Eu vou pegar o termo geral de ordem n mais 1, divido pelo termo geral, aplico o limite, aí eu vejo se a série, se o meu número, né, depois que eu calcular o limite, ainda não, eu vou colocar hoje o parcial, tá? Eu vou colocar o parcial para vocês assim, puderem ir dando uma olhada. Aí, à medida que eu for ajeitando, eu vou atualizando lá. Se o meu número for entre 1 e 1 infinito, né, a série diverge, e se a série der exatamente 1, a gente não pode falar nada sobre ela e é preciso aplicar outro teste, tá? Então, é só para a gente concluir essa parte, tá? Que, no caso, não vou entrar em muitos detalhes, mas é uma ideia interessante a gente observar essa ideia dos testes. Então, vamos aqui, ó. É esse aqui mesmo. Então, vamos supor que eu tenho a série 1 sobre K fatorial. Tá? Eu quero saber se essa série converge ou diverge. E eu vou aplicar aqui o teste da razão. E o teste da razão diz o seguinte: você vai pegar, ρ é o limite da tua série quando você aplica isso, né? Ou seja, você faz o termo geral de ordem K mais 1, tanto faz ser K mais 1 ou N mais 1, sobre o termo K, né? Aí eu aplico o limite e a série converge. Isso aqui implica que se ρ pertencer ao intervalo 0, 1, então a série converge, tá? Essencialmente, essa é a ideia do teste, né? Do teste da razão. Então, vamos fazer aqui o teste, né? Lembrando que a vantagem dele é o fato de você não precisar de outra sequência, de outra série, desculpa, para averiguar isso. Então, a nossa série de ordem K mais 1 é 1 sobre K mais 1 fatorial. E de ordem K é 1 sobre K fatorial. Aí vamos fazer essa divisão aqui, tá? No caso essa daqui, e depois a gente aplica o limite. Então, fazendo a divisão, 1 sobre K mais 1 sobre o elevado a K vai ser 1 sobre K mais 1 fatorial sobre 1 sobre K fatorial. Aí, o que a gente pode fazer aí, né? É aquela história de conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Quando a gente faz isso, né, a gente vai chegar que isso vai ser k fatorial sobre k mais 1 fatorial. E isso aqui
dar K fatorial sobre K mais 1 vezes K fatorial, né? Aqui a gente cancela. Então, vai ficar 1 sobre K mais 1. E vamos aplicar o limite, né? Então, o limite do K tendendo a infinito, né? Da expressão 1 sobre K mais 1, que isso foi gerado desse quociente. Como o K está indo para o infinito, né? Então vai ficar 1 sobre uma coisa que está indo para o infinito, isso aqui está indo para zero. Muito bem. Isso aqui, deixa eu só dar uma olhada aqui. Eu acho que essa expressão vai convergir, apesar de que aqui está aberto, né? Mas a ideia aqui é quando a minha função se aproximar do infinito, isso aqui se aproxima do zero, né? Então significa que ele está dentro desse intervalo, né? Está próximo de zero, não é zero, mas está próximo, né? Então isso aqui implica, né, que a minha série ela converge. Tá? Então esse teste é interessante por isso, porque ele não depende de outras séries, né? Muito bem. Todo mundo visualizou a ideia desse exemplo, né? Ok. É, todos os testes são equivalentes, vocês podem aplicar. Os testes é coisas que vocês têm a liberdade de escolher o teste que vocês acham melhor, que vocês se identificam mais. Agora, esse último, né, que eu vou falar, a série alternada, ela é uma série no seguinte sentido, ela, no caso, é o sinal que alterna, tá? Então, ela tem um comportamento, eu vou colocar também, vou colocar hoje tudo, no caso, essas anotações já com o PDF ISAS. Então, a série alternada, os elementos ficam trocando de sinal, tá? Então, ela é uma série que ela fica oscilando da seguinte maneira. Então, aqui é a reta real. Aqui é zero, suponha. Então, sei lá, não precisa marcar o eixo, não. Então, suponha que é o A1, né, ele está sendo negativo o A1, aqui o A2, aqui o A3, aqui o A4, né? Então, ela está alternando, tá? O sinal. Uma fica à esquerda do zero e a outra à direita do zero, né? Os elementos. Né? E sempre na sequência, né? Normalmente, né? Às vezes ficam dois de um lado e depois dois do outro e fica nessa alternância. Então, quando é que a série alternada converge? Então, quando os sinais, ou independente dos sinais, né? Ela decrescer, tá? É a primeira condição, ela tem que ser decrescente. É, e mais uma.
Então, toda vez que você tem um contador mais adiante, o elemento mais adiante, ele tem que ser menor, né? Então aqui é o contrário. Então, a primeira condição para uma série alternada é convergir, e a segunda, que o limite do termo geral, né, no caso em módulo, seja zero. No caso, ela tem que ir se aproximando de alguém à medida que o contador, né, vai passando. Caso contrário, ela diverge, né? Você pode pegar uma sequência, sei lá, uma B1 aqui, aí B2 está mais distante, aí B3 está mais ainda, aí B4 está mais ainda, então quer dizer, à medida que o meu computador está aumentando, apesar de estar alternando, mas ela está se distanciando mais. Aí no caso ela vai divergir. Né? Ela não vai para um dos infinitos. Então, o teste para série alternada tem o teste da razão, tá? Que você aplica em módulo. Então, a ideia é exatamente a mesma, tá? A diferença é que você aplica em módulo, mas funciona da mesma forma. Tá? E com isso, essa parte de sequências e séries, como eu falei desde o início, eu não vou me aprofundar muito, tá? O ideal é que todos tivessem pago o cálculo para eu poder me aprofundar nessa parte, né? Mas eu não vou me aprofundar. Inclusive os exercícios também eu botei bem suaves, tá? Só para encontrar coisas assim não muito astronômicas, tá? E aqui a minha preocupação maior é a coisa tender mais para o lado recursivo, né? Que é somas parciais, é uma coisa interessante de se enxergar. Eu coloquei dízima periódica que elas podem se transformar num somatório, você pode transformar isso aqui num somatório. Né? Aí eu coloquei só uma questão, né? Tanto que eu botei, determine qualquer método para saber se a série converge ou diverge. Né? Então você pode escolher um e fica à vontade. E a partir das 7, né, eu já começo a pedir definições recursivas, tá? Sobre as sequências. Eu acho que foi basicamente tudo recursivo. Então é o que a gente vai começar a comentar hoje, né? A gente vai começar a comentar sobre recursão. Muito bem. Então, o processo de recursão ele serve para definir algumas coisas. Né? Uma delas são sequências, que é o que a gente viu acima. Outras são funções, porém, a gente vai ver que essas funções que vão ser definidas, na verdade, são sequências, tá? Conjuntos ou então estruturas. Estruturas é o que tem correlação com a lógica, né? Aquelas coisas que a gente viu lá de estrutura. Né? Que tem que ter um alfabeto, a linguagem, né? No caso as regras, enfim. Sendo que, assim, por mais que eu tenha comentado tenha tratado bem dessa parte da lógica no início, tá? Não vou me aprofundar muito aqui nessa parte, eu vou deixar mais para essa coisa de recursão mesmo, tá? Vou me focar mais nisso. Então, a primeira definição que a gente vê aqui da parte recursiva eu tenho uma função f, tal que o domínio da minha função é os naturais, ou seja, isso é uma sequência, tá? Se você tem uma função que o domínio são os naturais, é uma sequência. Sendo que ela é definida recursivamente, né?
se duas coisas forem definidas. Então, a recursão, né, que inclusive eu volta e meia ouço ou vejo, né, vocês digitando coisas do tipo é, passe base, acho que é isso, e passe recursivo, né? É extremamente baseado no princípio da indução. Porque o princípio da indução, você tem que definir um primeiro elemento, né, que vai ter a propriedade, quem é o primeiro elemento que vai ter, e você tem que definir, né, baseado numa lei, se você tiver, e nos elementos anteriores, como vai ser o próximo, tá? Então, no caso, isso que eu coloquei aqui como segunda regra, é o seguinte, existe uma regra G, que é a regra recursiva, que o próximo passo, né, a imagem da minha sequência na posição K mais 1, na posição K mais 1, vai ser essa regra aplicada a alguém antes do K mais 1, né? No caso, é uma função do K, que eu posso colocar K menos 1, K menos 2, né? Também vai ser funções de K, e da, do valor que vem antes desse, né? Então, é uma coisa que vem, digamos, passo a passo. Não existe uma lei geradora de todos, e sim uma lei que, dado um, eu sei quem é o próximo. Né? Que é justamente a ideia do princípio da indução. Né? É essa razão que se vê o princípio da indução na primeira unidade. Aqui a gente vê outro princípio da indução mais geral, que esse princípio da indução ele serve para outros tipos de estruturas que você queira fazer alguma demonstração. Inclusive, teve uma que a gente fez, né, acho que foi para provar que, dado um conjunto dado um número, né, escrito como fatores primos, a, a maneira que você tem como escrever ele, né, se você pôr os seus fatores em ordem, é única. Né? Então, a gente usou um princípio de indução geral. Não foi uma fórmula, né, que para n igual a zero, aí você olha a fórmula. Não, não foi bem assim. Né? A gente fez a indução em cima do tamanho dos fatores, né? A quantidade de fatores. Então, ali já é uma estrutura mais geral. Mas o princípio da indução, ele é a base, né? Na verdade, aquela ideia é a base para a recursão. Muito bem, aí eu coloquei aqui alguns exemplos que ele pede para determinar alguns elementos e a lei se for possível. Tá? Então, vamos aqui ver se a gente consegue determinar alguns elementos dessa primeira e ver se a gente consegue uma regra geral. Tá? Não necessariamente a gente consegue as regras gerais, tá? E vice-versa, né? Tem regras recursivas que a gente não consegue a regra geral e tem regra geral que a gente tem uma certa dificuldade, né, para escrevê-la recursivamente. Então, vamos pegar a ideia desse exemplo, né? Eu esqueci qual era o exemplo, agora é o exemplo 13. Tá? O A0 é 3 e o AN mais 1 é 2 vezes o anterior mais 3. Então, vamos colocar isso aqui. É o exemplo 13. E ele diz que o A0, né, é 3 e o AN mais 1 é 2 vezes o AN mais 3. Bom, aí o que ele pede, né, no exemplo? Né? Ele pede só para a gente verificar alguns deles, na verdade, descobrir alguns deles e ver se a gente consegue uma regra geral. Então, por gentileza, me ajudem, tá? Eu vou começar a gerar alguns aqui. Então, o primeiro é o 3. O segundo, que é o A1, é quando esse N é zero, tá? E quando esse N é zero, no caso vai ser o A0 aqui, né?
vai ser o A0 aqui, ou seja, vai ser 2 vezes 3 que dá 6, mais 3 dá 9. Tá? Então, o próximo é 9. O próximo é pegar o 9 vezes 2 dá 18. 18 mais 3 dá 21. Aí o próximo é 2 vezes 21, que dá 42. Mais 3 dá 45. E por aí vai. Tá? 2 vezes, só para fechar, né? 2 vezes 45 dá 90, com mais 3, 93. Então, pergunta é, vocês conseguem enxergar alguma lei aí com esses termos de sequência? Tem essa característica, tá? Mas não é, isso não define a regra. Inclusive, eu vou até cometer um abuso de notação, tá? Mas eu vou colocar assim, ó. Suponha que eu ponha 3 para fora, né? Aqui, né? Todos aqui vão ser múltiplos de 3. Aí qual é a razão disso, né? O primeiro, cara, é múltiplo de 3. Quando eu jogo para gerar o segundo, é um múltiplo de 3 mais 3. Então, todos os próximos, né, já vão herdar essa propriedade, né, de ser múltiplo de 3. Então, aqui no caso vai ficar 1, vai ficar 3, aqui vai ficar 7, aqui vai ficar 15, aqui vai ficar 31, né? É isso? Isso. Tá. Tem alguma regra entre esses elementos aqui? Tá. Deixa eu ver. O Thales falou o número vezes 2 mais um dá o próximo. Veja que o que ele está falando, ele está fazendo outra recursão. Né? O Thales, ele acabou de fazer outra recursão. Por quê? Porque ele está falando de anteriores para gerar próximos. No caso aqui, o que a gente está procurando é uma regra geral. Aí vamos ver. O Zé Carlos colocou 3n mais 1. Então, se o n for 0, satisfaz esse. Se o n for 1, aí já não satisfaz mais esse. Porque vai dar 4 aí. Quando o n for 1. E não tem 4 aqui nessa lista. Pois é, mas aí 3n, aí já, o 7 já fura, né? Porque 7 não é múltiplo de 3. Então, o 31 também não é. 2 elevado a n mais 1, dá certo? Vamos ver. Vou colocar, deixa eu separar. É meio por aí mesmo, tá? Essa questão de descobrir, se não for experiência, é tentativa, tá? Você vai mexendo e vai vendo e vai moldando. Ok, deixa eu ver. Vou apagar esse. Falha, 31 falha. Pois é, lembre-se que lá é n maior do que 2, né? Funciona com os demais? Vamos ver.
Eu sei que aqui tem alguns. Eu mexi um pouco nisso, tá? Estava procurando encontrar uma. Eu coloquei aqui alguns. Coloquei aqui as sequências, tá? 3, 9, 21, 45, tá fazendo aqui nessa espécie de Excel, tá? Aí eu criei aqui a primeira expressão, né? Aí depois eu fui vendo se. Peraí, 2n menos 1. É. Eu sei que é complicado, assim. Tem umas que é bem difícil, assim, de você encontrar. Então eu coloquei aqui, né? Aí dividi tudo por 3. Aqui eu dividi por 3, né? Aí gerei essa sequência que a gente está visualizando, que é o que vocês estão. Tem 15, sim. Ah, aqui é o 15. É, sim, então eu coloquei aqui os termos, tá? Aí eu sei que aqui eu subtraí todo mundo de 1, que aí ficou todo mundo par, né? Aí dividi por 2. Quando eu dividi por 2, aí voltou essa sequência aqui, sendo que em outra ordem. Zerou só o de primeiro e o resto ficou idêntico. Então, só ver aqui, parece que Zé Carlos encontrou. Encontrou ou não? É, essa expressão aí é N mais. Vai arriscar? Mas é 2 sobre N ou é todo mundo sobre N? Assim? Vamos ver. Vamos ver se ele vai gerar. Então, vamos gerar uma sequência simples aqui. 2, né? Que aí as demais surgem naturalmente. Então, vamos ver, sei lá, esses valores. Tá meio esquisito isso. Já viu que tem furo aí. Bom, então fica como exercício, tá? Isso é a investigação dessa lei. Tá? Depende. Essa é a questão de o início. Você tem que definir o teu contador da maneira que é mais conveniente. Você pode criar uma série começando do 1 e outro aluno pode criar a série começando do 0, gerando os mesmos elementos. Esse aí vai?
O de Tales vai? Cadê o do Tales? 2n menos 1. Vamos ver. Então, eu vou pegar 2 vezes 2 vezes esse 2 vezes o H1 menos 1. Por que ele não fez? Ah, porque faltou o igual. Pronto, fez o primeiro, né? Vamos ver se ele faz o resto. Eu sei que no caso aqui tem que ter saltos, né? Ah, tá. Sim, isso aqui é elevado, né? Acho que ele não faz, não. Deixa eu pensar aqui como é que... Mas ele aqui... Peraí. Esse aqui eu acho. É isso mesmo. Seguimos com estrutura. Vamos ver se é isso mesmo. Aqui, 2. É isso? É, né?
Deu os mesmos? Deu. Muito bem. Então tá aí. Né? Essa é a expressão. Então, no caso aqui, a nossa sequência é 3 vezes 2 elevado à posição, né? Deixa eu... A nossa sequência AN é 3 vezes 2 elevado à posição N menos 1. Pode, pode. Lembrando que se for, por exemplo, se for começar do zero, por exemplo, eu posso criar uma série, né? Eu posso criar uma série onde o termo da sequência começa com zero. Então, como é que eu adaptar isso aqui começando do zero? Então, eu faço assim, né? No caso, a n começando do zero, eu faço 3 vezes 2 elevado a n mais 1. Aí eu posso começar do zero, que ele vai gerar o primeiro aqui, sem problemas. Tá? Então, eu não falo muito dessa questão de por onde começa, porque você tem alternativas, né? Que você pode gerar sem problema nenhum. E obrigado, né? Por ter exibido a solução. Muito bem, agora vamos para o segundo caso lá, né? O segundo caso é o item 2, tá? O item 2 ele diz isso aqui, tá? O primeiro termo da minha sequência. O primeiro termo da minha sequência é 1, e aqui é como ele gera os próximos, tá? Então, o termo de ordem n mais 1 é n mais 1 vezes o termo anterior, tá? Então, isso que está escrito aqui é justamente isso, a regra que relaciona algum elemento antigo, né, que no caso é o n. O que, que ele faz com esse n? Ele soma 1, tá? E ele multiplica pelo anterior, né, pela imagem ou pelo termo da posição anterior. Então, vamos ver como fica alguns casos e ver como fica a lei geral. Então, só relembrando aqui o próprio exemplo 13, mas agora o 2, ele diz que o B0 é 1 e diz que o Bn mais 1 é n mais 1 vezes Bn. Então, muito bem, vamos gerar alguns, né? Quem vai ser o B1? O B1 é quando esse n é zero. Tá? Eu vou gerar aqui o 1. Quando esse n for zero, aqui vai ser 1 vezes o zero, né? O B0, que é 1. Então, o segundo termo da minha sequência vai ser 1. O terceiro termo é quando esse n é 2. Para esse n ser 2, no caso, para esse cara ser 2, tá? Esse n mais 1 tem que ser, esse n tem que ser 1. Tá? Então, isso aqui vai ser 2 vezes, aí o meu Bn, né? No caso, o meu B1 vai ser 1. Tá? Então, isso aqui dá 2. Aí o meu B3
vai ser... Veja que esse cara aqui se repete aqui, né? O que aparece aqui, né? Então, isso aqui é 1, aqui é 1, isso aqui é 2, aqui é 2, isso aqui é 3. Aqui também vai ser 3, tá? Vezes o anterior. O anterior é 2. Isso aqui dá 6. Aí o B4 vai ser 4 vezes o anterior, que é 4 vezes 3. Isso aqui dá 4 vezes 6, que dá 24. Então, esse aqui já é menos... é mais fácil de visualizar. Qual é a regra geral aqui, tá? Isso aqui vai gerar... Que regra geral? Quem sabe me informar? No caso, aqui vai... Se a gente observar, esse aqui é o zero fatorial, tá? Esse aqui é 1 fatorial, esse aqui é 2 fatorial, esse é 3 fatorial, esse é 4 fatorial e o nésimo vai ser n fatorial. Tá? Então, essa expressão recursiva ela é a geradora da nossa sequência n fatorial. Todo mundo visualizou isso que eu escrevi? Tá tranquilo aí para todo mundo? Ok, então vamos ao próximo. Né? Então, o próximo, o C de ordem 0 é A, e o C de ordem n mais 1 é A vezes o anterior. Tá? Então, vamos fazer isso aqui. Ainda estamos no exemplo 13, sendo que é o terceiro caso. Espera aí, não deveria ser 0, 0 onde? Não, mas 0 fatorial é 1. 0 fatorial é 1. Por isso que repetiu aqui, ó. Repetiu aqui, né? E aqui. E 0 fatorial é igual a 1 fatorial. Que é 1. Bom, mas enfim. Então, sim. Que eu acabei pulando. Pagar. Ainda estamos no exemplo 13. 3. Então ele diz que o C0 é A. E ele diz que Cn mais 1 é igual a A vezes Cn.
Muito bem. Então, no caso, quem seria o C1? C1 é quando esse N é zero, vai ser A vezes C0, né? Que no caso vai dar A ao quadrado. Aí o C2 é quando esse N é 1, vai ser o A vezes C1. C1 é A ao quadrado, então isso aqui vai ser A vezes A ao quadrado, que é A terceira. Esse caso aqui não é mais fatorial, né? Porque vamos só fazer mais um. C3 vai ser o A, né, vezes C2. Sendo que C2 é A terceira. Então isso aqui vai ser A vezes A terceira, que vai dar A quarta. Então o que, que isso significa, né? O CNésimo, vamos só perceber o que, que acontece com os termos, tá? Quando aqui é 1, aqui vai ser 2, né? Quando aqui é 2, aqui vai ser 3. Quando aqui é 3, aqui vai ser 4. Quando aqui é N, o expoente do A vai ser N mais 1. Exato. O Cn é o C0, é isso que você está perguntando? Se o Cn for o C0, você está dizendo que o fim é o início. O primeiro caso é o caso base, né? Porque você tem que informar quem é o f do zero ou o f do 1. Né? No caso, aqui ele está começando sempre pelo zero. Não, mas aí o primeiro caso, ele não necessariamente ele é substituível. É a partir dele. Você tem que informar o primeiro e como é que procede quando você tem um, quem é o próximo. Então, sempre esse C0 aí, ele é arbitrário, tá? Ele escolhe quem ele quer que seja o primeiro. Aí, quando é no próximo, aí ele já pode ser utilizável, que foi o que aconteceu aqui, ó. Ele simplesmente afirmou isso. C de zero é A. Ponto final. E ele disse que o Cn mais um nada mais é do que pegar o A e multiplicar pelo Cn. Olha o que foi que eu fiz aqui. Eu fui para o C1, que seria o próximo depois desse. Como esse aqui foi definido, então eu vou utilizar essa regra no que foi definido. Mas é exatamente o mesmo princípio da indução aqui. Recursão, ele é um princípio de indução. Sendo que quando a gente estuda o princípio de indução, a gente utilizava ele para provar coisas. Agora não, a gente está utilizando o princípio para gerar coisas. É a mesma ideia, né? Sendo que aí você define o primeiro. Lá a gente verificava qual era o primeiro. Aqui não, define-se qual é o primeiro e dá o passo de recursão. Né? Ou seja, você encontra o próximo baseado no anterior. Esse aqui, no caso, quando ele diz que é o C0, eu já sei quem é o primeiro, já posso gerar o segundo, né? Quando esse aqui for 1, o N vai ser 0, N vai ser 0, C0 tem. Então, o A é fixo, vezes C0, C0 é A, então fica A2. Quer dizer, eu gerei o segundo, aí eu fico nesse processo, né? Que é a mesma coisa que o Excel faz. Você define uma regra, né, baseada em algumas células. Aí quando você vai ali no cantinho da célula e puxa, né, eu vou falar assim, né, você vai com o mouse e puxa, ele vai estendendo da mesma maneira que está estendido aí na tela. Só tem que ter cuidado com isso, tá? Então essa discussão que a gente está fazendo é isso.
É, se você tem uma regra, como definir, na verdade a gente não fez isso ainda, né? Mas como definir um passo recursivo e o que a gente está fazendo é, dado um passo recursivo, qual é a lei que está envolvida. É isso que a gente está fazendo aqui. Está vendo uma regra que é o que está por trás do passo recursivo. Muito bem. Então a gente viu aqui, né? Esse passo recursivo gera o fatorial, esse aqui gerou aquela exponencial, digamos assim, né? Que ficou 2 elevado a n menos 1, né? Vezes 3, tudo vezes 3, e aqui gerou potências, né? Gerou polinômios. Aí o exemplo 4 ele quer que determine a definição, uma definição recursiva para o somatório. Tá? Então, o somatório ele é simples, né? Assim, para você definir. Né? Ele já praticamente já está quase definido. Então, a ideia seria a seguinte. Né? Vamos chamar aqui somatório do, sei lá, de AN. Vamos chamar isso aqui de SN. Então, aqui N vai de 1 ao infinito. Ele pede para definir, ou seja, ele deu a regra. Aqui a gente vai fazer o inverso. Tá? A regra geral é essa. Agora eu vou definir um passo recursivo em cima dessa regra que foi definida, a regra geral. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, no caso quem é o S0, né? Eu tenho que definir quem é o primeiro. Então o primeiro eu vou definir como sendo o cara que começa no 1 e vai até o 1 dos ANs. Ou seja, quem vai ser esse cara, né? Vai ter só um elemento e vai ser o A1. Isso vai ser meu S0. Aí agora eu vou definir o passo recursivo. Quem vai ser o Sn mais 1? Vai ser o meu somatório, né? Porque a minha expressão é tudo baseado no somatório. É o somatório do 1 até o N, do AK. Né? Aqui eu mudei para a variável K porque eu botei o N aqui, tá? Então normalmente a gente. Então aqui vai ter que mudar, né? Aqui não vai. Peraí. Deixa eu só ajeitar isso aqui. Vai ser o K. K vai variar de 1 até N. Mais o AK mais 1. Não, o AN mais 1. E assim eu defino todo somatório. Porque quem é né, a minha fórmula é baseada no somatório, né? Eu preciso usar essa expressão sempre. Né? Então, quem é o somatório? Né? O somatório ele vai ser desde o A1 até o AN. Sim, mas se eu inserir o AN mais 1, aí ele vira a soma do 1 até o AN mais 1. Então, isso aqui vira o somatório do K indo de 1 até o AN mais 1. Tá? Então, essa foi o. Eu criei aqui um passo recursivo para o somatório, né? Que é básico. Todo mundo visualizou isso que eu fiz? Ou ficou ainda obscuro?
Tranquilo, né? Só foi o Thales que entendeu. Ótimo. Ok, vamos. Muito bem. Então tem a sequência de Fibonacci, né? Que é o próximo. Ah, não, tem esse aqui, tá? Da raiz. Tem uma regra, né? Que eu fui coletando de várias fontes, né? E fui montando esse material. Na verdade, eu já estou fazendo isso, né? Então, eu descobri uma regra da mecânica que ele gera raízes quadradas, recursivamente, tá? E a regra que ele usa é essa. Então, eu escrevi aqui, né? Uma regra recursiva geradora da raiz quadrada é essa daqui. Então, se eu fizer, inclusive eu fiz aqui, foi aqui vamos colocar aqui quanto é a raiz de 2, tá? Em algum programa. Vou colocar aqui, sei lá, no Wolfram, ó, só no Wolfram já é suficiente. Então, vou botar aqui 2 elevado a 1 sobre 2. Então tá aí o número, né? É esse. 1,4142 e papapá. Aí eu implementei aquela expressão aqui. Ó. Aqui ele diz que a primeira célula é 1, que foi o que eu fiz, tá? Aí depois eu peguei a célula 1, né? E fiz a célula 1, que é F1, mais duas vezes, ou mais 2 sobre F1, né? E depois divido tudo por 2. Aí já deu um meio, né? Aí o próximo deu 1,416666, né? Vamos só ver o número aqui de novo. Então é 41, 42, 13, né? Vamos memorizar só esses 6 por hora. 41, 42, 13. Então aqui ficou ó, 41, 42, 13, ó, já no quinto já está, na verdade já ficou, depois do 13 tem 50, 56, 2, vamos ver. 56, 2, tá? Então está tudo correto. Os aqui 3, 6, 9, primeiro 9 dígitos após a vírgula. Apareceu aqui o capeta. Muito bem. Então essa é uma definição recursiva para tirar raiz quadrada, tá? Não, essa aqui não. Vou até fechar. Aí deixa eu mostrar aqui o que foi feito, né? A ideia. Olha aí. Repetir o quê? O Wolfram eu só fiz a raiz de 2. Botei lá 2 elevado a 1 meio para comparar com o que eu implementei no Excel. Sim, o processo recursivo é esse. Eu vou colocar aqui. O processo recursivo ele diz que o y0 é 1 e diz que o yn mais 1 vai ser 1 sobre n. Não, mito. 1 sobre 2. 1 sobre 2. Aí o anterior
mais 2 sobre o anterior. Isso. Não, olha, o Wolfram, ele não fez nada, ele só fez calcular a raiz. Eu estou dizendo que eu peguei essa fórmula recursiva, que ele disse que era para raiz, e eu comecei do jeito que ele falou, né? Coloquei o primeiro passo como sendo um, e o segundo já foi pegando esse cara colocando um aqui, né? Fazendo a conta, já deu 1,5. Aí, à medida que eu fui fazendo, né? Pegando sempre do anterior, ele me deu aproximações. Mas a ideia, né, que ele gerou isso aqui foi a seguinte: eu tenho que L é raiz de 2, tá? Um certo L é raiz de 2, e no caso seria um limite, né, de uma sequência dando raiz de 2, e aqui eu vou manipular para gerar uma expressão, né? Então a manipulação que foi feita foi a seguinte: significa que L ao quadrado é 2, é, deixa eu ver. Sim, aí no caso L, esse L eu posso fazer assim: L é 2 sobre L. Aí aqui, esse L eu posso escrever como 2L menos L, que é igual a 2 sobre L. E vou passar um dos L's para cá, né? Então vai ficar 2L's igual a L mais 2 sobre L. E esse cara que está multiplicando vai passar dividindo, né? Então vai ficar L igual a L mais, desculpe, vai ficar um meio aqui, né? Esse meio é esse 2 que eu passei dividindo. Vai ser igual a L, que é esse, que era esse, né? Mais 2 sobre L. Sendo que se eu pego a sequência 2n mais 1, a sequência na ordem n mais 1 e a ordem n, elas são próximas no limite, né? Então significa que eu vou trocar esse L por isso aqui. Então vai ficar. E aí eu tenho uma expressão que gerou a raiz de 2, tá? Aí por que essa expressão funcionou? Porque se eu fizer o limite disso aqui n tendendo ao infinito, isso vai ser igual ao limite disso aqui, n tendendo ao infinito, que tem que dar L. Então toda a conta anterior é válida. Vocês entenderam o que eu disse aqui agora? Não? Mas alguém não entendeu? Tá. Vou dizer de novo, né? Não sei se vocês já ouviram. Eu entendi o processo, só nunca pensaria nisso. É porque, às vezes, eles fazem isso. Eles fazem a conta de trás para frente e eles vão implementando e só divulgam aquela que funciona, lógico, né? Porque, por exemplo, se você implementar essa, não funciona. Essa conta aqui não funciona. Então, qual foi a ideia? Abrir esse L, né? Só repetindo. Eu quero uma expressão que gere o raiz de 2. Então,
eu chamei um certo L, né? É um limite de alguma sequência que, no caso, tem que ser a raiz de 2. Ok, se L é raiz de 2, então significa que L ao quadrado é 2. Ok, aí eu peguei esse L ao quadrado, fatorei ele, né? Ficou L vezes L, e um dos L's eu passei dividindo. Se a gente, é como eu falo, né? Se a gente implementar isso, não vai dar raiz de 2, né? De volta, né? Porque se eu escrevesse, se eu dissesse assim, tem uma expressão equivalente, né? Essa expressão equivale a essa. Então, eu vou implementar essa no lugar dessa daqui. Né? Eu vou dizer que isso aqui é meu limite, né? Porque o meu contador está indo para o infinito, né? Então, se eu somar um ou não somar um, não faz diferença nenhuma. Então, tá, se você implementar isso, vocês vão ver que não vai dar certo, né? Se você disser que o y0 é 1, beleza, aí o y1, que é o próximo, eu vou pegar esse cara aqui e botar aqui. Aí 2 por 1, 2. Aqui é o próximo, né? Que no caso é o y3. É pegar o y3, é pegar 2 dividido pelo anterior, que é 2. Então vai ficar 2 por 2, dá 1. Então vai ficar nesse vai e vem, né? E não aproxima a raiz de 2. Tá? Então até aqui não funciona. Aí foi feito, né? Esse L é a mesma coisa de 2L menos L. Né? Eu vou ampliar a fórmula, né? Acrescendo coisas escritas de outra maneira. Aí eu vou pegar esse L, passar para o outro lado, né? Ele vai ficar aqui, L positivo, aqui estava negativo, no caso o sinal antes dele. E esse 2 que multiplica o L, eu vou passar a dividir. Aí ficou a nossa expressão, né? Como a minha sequência, quando eu aplico o infinito, não faz diferença se meu contador for n mais 1 ou n, então eu vou pegar esse primeiro aqui e dizer que ele é o n mais 1, e esses de dentro eu vou dizer que é o contador n. Então eu acabei gerando uma expressão que de fato gera a raiz de 2, né? No caso, foi isso aqui que foi implementado, né? Foi aquela expressão lá, né? Que é o yn mais 2 sobre o yn, né? Essa expressão completa dividida por 2. Aí, à medida que eu vou aplicando o processo, né, ele vai se aproximando da raiz de 2. Acho que se eu ampliar aqui, né, aí ele vai aproximando melhor, né? Então, tem um limite. Né? Bom, mas essa é a ideia, tá? Muito bem. Então, essa é a ideia da expressão geradora da raiz quadrada, tá? Por recursão. Ok. Tem o exemplo 16, tá? Eu acho que ele vai ser o último. Não sei se a gente vai discutir ele todo. Eu vou dar umas informações sobre a sequência de Fibonacci, tá? Assim, todo mundo já conhece. Mas eu sei que tem outras informações envolvidas aí, que no caso tem o número de ouro, a proporção perfeita, né? Que o Michelangelo, né, ele usava nos seus desenhos e nas suas esculturas, né? Por isso que, né, a ideia era deixar sempre tudo muito perfeito, né? Usar a perfeição, né? E o número de ouro também está presente no nosso corpo, né? É isso que ele usava, né? Para dar a forma perfeita do homem. Então, sei lá, quando às vezes a gente conhece uma pessoa assim que tem as pernas mais longas do que o tronco, né? Aí a gente observa a pessoa e percebe logo essa característica, né? Na verdade, não é viagem de conspiração, é porque já foi comprovado, né, que ele pronto, aí o Thales colocou, resumiu a minha fala como desproporção, mas é tipo isso mesmo.
Nosso olho, quando algo está na proporção áurea, né, que é o número de ouro, é confortável de se ver. Quando ele não está, aí a gente percebe logo a diferença. Então, foi, menino, aqui é chique, viu? Aqui é outro nível. Tudo bem. Bom, então deixa eu falar aqui um pouco da como é a sequência de Fibonacci, ela começa recursivamente assim, tá? Ela é uma sequência que não dá para definir uma regra geral, tá? A regra dela, né, é uma regra recursiva, ele diz que o f do zero é zero, o f do 1 é 1 e o fn são a soma dos dois anteriores. Tá? Então, a gente vai provar pelo princípio de indução, né, que quando o meu número é maior ou igual que 3, a soma dos anteriores, tá, vai ser maior do que essa potência aqui, tá, que é alfa elevado a n menos 2. Lembrando que esse número aqui é a convergência dessa minha sequência. Tá? Minha sequência vai para esse número aqui. Tá? Esse é o número da proporção de U. Então, deixa eu mostrar para ele, deixa eu mostrar ele para vocês, assim, umas ideias que tem por trás dessa informação aqui, que se ele pede para usar o princípio da indução, a gente tem que usar informações a mais. Se a gente não usar essas informações, aí a gente trava no princípio da indução, a gente não consegue avançar. Então, a ideia do número de ouro é a seguinte: imagine que eu tenho aqui um retângulo, e esse retângulo eu vou dizer que ele tem as dimensões A, ele tem as dimensões A e B. Na verdade, bom, aí vou pegar aqui mais um segmento, eu vou colocar um segmento aqui de tal maneira que fique um quadrado. Então, deixa eu só ver como é que eu vou nomear isso, tá? Isso aqui na verdade, eu vou nomear assim. Eu vou nomear esse lado do quadrado de A e esse lado de B. Consequentemente, esse pedaço aqui é A. Tá? Então, aqui é um quadrado do lado A. E a ideia do número de ouro, né, é a seguinte. Esse retângulo aqui, deixa eu desenhar ele aqui. Esse, esse retângulo aqui, eu vou colocar ele aqui de lado. Né, esse retângulo de dimensões A e B, ele é miniatura do primeiro. Tá? Então, esse seria o retângulo na proporção áurea. É aquele em que se eu corto aqui um quadrado, né, esse retângulo que resta, ele é miniatura do primeiro. Se a gente pega uma televisão ou um computador, né, com essa proporção aqui, é a proporção mais confortável de se ver, né, de acordo com quem estudou segmento áureo, né, número de ouro e tal. Ok, então
eu quero, né, mostrar de onde é que vem essas informações aqui, né, de onde vem esse alfa aqui, né, por que é esse número? Então, a ideia aqui, bom, se eles são proporcionais, significa o seguinte, que se eu fizer A mais B dividido por A, né, se eu fizer A mais B dividido por A, isso aqui tem que ser a mesma coisa de A dividido por B. Né? Não sei se vocês concordam, mas é a regra da proporção, né? As duas coisas são proporcionais se quando eu divido os respectivos lados, tem que dar o mesmo número. Né? Muito bem, então aqui esse A sobre B eu vou chamar de φ, e significa que meu A é B vezes φ. E se meu A é B vezes φ, no lugar de todos os A's eu vou trocar por B vezes φ. E fazendo isso aqui a gente vai ficar com B vezes φ mais B sobre, aí meu A é B vezes φ, igual a meu A é B vezes φ sobre B. Aí se a gente perceber, né, todos os B's aqui podem se cancelar. Né? Aqui eu vou primeiro colocar em evidência, né? Deixa eu escrever aqui primeiro, deixa eu separar na verdade aqui primeiro. Então colocando aqui aqui o B em evidência, aqui em cima, né, vai ficar B que multiplica φ mais 1 sobre Bφ vezes φ igual a que eu já posso cancelar, que vai cancelar, vai ficar só φ aqui. Aqui eu vou cancelar os B's também, né? Aí eu vou ficar com essa equação aqui. Então, essa equação é quem me diz quem é a proporção, né? Então aqui eu vou ficar com φ mais 1 igual a φ ao quadrado. Então essa é a equação que me define o número, né? Aí só resolvendo eu vou destacar ela aqui e vou só continuar a conta, tá? Se a gente continuar a conta aqui, a gente vai chegar aqui que φ ao quadrado menos φ menos 1, né? Passando todo mundo para o lado direito, vai ser zero. Aí se a gente for usar a fórmula de Bhaskara aqui, então vai ficar menos 1, né? Mais ou menos a raiz de b ao quadrado, que vai ficar 1 aqui, né? Menos 4ac sobre 2a, né? Tem 2. Então vai ficar menos 1, mais ou menos. Aqui menos com menos é mais, né? Vai ficar a raiz de 5 sobre 2. Né? Então aqui está a proporção, né? Menos com menos. Se eu pegar menos 1, menos raiz de 5 vai dar negativo, né? Como isso aqui é uma proporção, né? Que está medindo aqui a geometria, né? Então a gente pega o valor positivo. Então significa que a gente vai considerar essa. E se a gente olhar para essa expressão, né? Ah, não, é menos b, né? Que é mais. Que é mais. Se a gente olhar para essa expressão, nada mais é do que essa, né? É a mesma expressão. Então é daí que ele tira essa informação. Tá? Ele diz que o tempo da minha sequência é maior do que isso aqui elevado a essa potência. E outra coisa, né? A minha sequência converge para esse número aqui.
o número de ouro também está correlacionado com, a sequência do número de ouro está correlacionado com essa informação aqui. Ok, aí aplicando o princípio da indução, né, que ele pede para provar aquela expressão lá. Deixa eu só ver se a gente tem muito tempo, né? Que se não tiver, fica para... Ah, não, tem tempo. Dá pra... Quer dizer, dá não, né? Que só tem 3 minutos. Tá. Então, isso aqui vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer amanhã, tá? Tá, deixa eu ver se dá tempo. O meu medo é ficar uma coisa muito é, aperreada, né? Bom, então ele quer que eu prove isso, tá? Que o Fn é maior do que o alfa de n menos 1, menos 2, né? E o alfa é essa expressão aqui. Isso que eu chamei de φ, na verdade, é o alfa, que ele chama lá no princípio. Aí, de fato, o F3, né, sendo mais direto, né, a nossa sequência ela começa do 1 e depois vai para o 2. Né? Não sei se... Não. 0, F1 é 1, né? Aí o F2 vai ser 1 também. Aí o F3 que vai ser 2, né? Meu F3 vai ser 2. Ele está dizendo que meu F3, que na minha expressão vai ser 2, ele está dizendo que o 2 vai ser maior do que, do que isso aqui. Bom, aqui 1 sobre 2 dá 0,5. A raiz de 5 é um número que está entre a raiz de 4 e a raiz de 9. Tá? Ou seja, é um número que está no intervalo de 2 a 3. Né? Sendo que, como está sendo dividido por 2, né? Então esse número está no intervalo do 1 a 1,5. E se eu somar meio a esse intervalo, significa que esse número aqui ele está no intervalo 1 mais 1 meio dá 2,5. Não, 1 mais meio, desculpa. 1 mais meio dá 1,5. E meio mais 1,5 dá 2. Então essa minha raiz aqui está dentro desse intervalo. Porém, é um intervalo aberto, né? Porque a raiz de 5 não é igual à raiz de 9. Então, como ele está aberto aqui dentro, né, ele não pode ser o 2. Se ele não pode ser o 2, ele está entre o 1,5 e 2, então de fato ele é menor que o 2. Tá? Então esse 2 é maior do que x. Então esse primeiro passo aqui, o princípio da indução, está ok. E o segundo passo, né, é melhor continuar amanhã. Tá? Não vai ficar muito apertado. Então pronto, essa foi a primeira ideia, é comparar com esse número, tá? E amanhã a gente continua isso. Baseado nessa coisa que eu falei de essa parte de sequência vai ser só as noções, então a gente acaba ficando mais rápido, tá? Porque aqui não tem muita coisa a se falar de recursão, aqui eu sei que falta ainda a parte de contagem, mas a parte de contagem eu quero explorar mais as expressões, porque vocês já estudaram esses casos de, né, suponha que eu tenho uma roda com 30 pessoas, de quantas maneiras eu posso ter essa roda, né, de tipo de ciranda. A gente não vai ficar estudando isso aqui, né, de novo. A gente
vai querer, a intenção aqui é transformar as coisas em recursão, né? É pensar recursivamente nas expressões agora, né? Essa é a intenção, né? Então é isso, é usar indução, usar... Eu vou colocar esse parcial, tá? Hoje, daqui a pouco, né? Eu ponho o parcial, ponho essas notas de aula e à medida que eu for, né, melhorando o documento, né, eu vou atualizando. Pois tá, obrigado a vocês, tá? Eu vou aguardar quem tem perguntas, né? Quando eu colocar hoje, né, já tentar fazer os exercícios, tá? Essa parte vai ser relativamente curta, não vai ser como as outras. Ela depende das outras, mas na verdade o foco é esse passo recursivo. E é isso. Também eu quero ter mais tempo para discutir os exercícios com vocês, né? Não ficar uma coisa muito aperreada. Pois tá, então agradeço quem ficou até o fim. Tá? Vou aguardar as perguntas. Quem se sente satisfeito está liberado. Tá?